Mas vamos agora ao nosso querido Alexandre Cândido. Ele é físico da UFCG e vai falar sobre o papel da Lua aqui para o planeta Terra. No início agora de fevereiro vai ser lançado um filme aí que promete ser um daqueles filmes extraordinários de efeitos especiais de Hollywood, que eu gosto bastante, né? Que é o Moonfall, que é um filme que trata que a Lua sai da sua órbita e vai em direção à Terra e causa um monte de cataclismas, aquela história toda. E aí eu pergunto, meu caro amigo Alexandre, qual é realmente a função da Lua para o planeta Terra e para a humanidade? Os povos mais antigos e místicos e tribais, eles falavam muito que a Lua interferia nas emoções humanas. Para algumas tribos antigas, era a deusa da Lua, e teve muitas atribuições. A Lua, além dessa interferência no planeta Terra, também interfere no ser humano. Tem algo científico que prove isso? Bom dia. Bom dia a todos. Esse filme, né, que vai ser lançado agora em fevereiro, né? Pelo que parece, o enredo dele diz que tem algo na Lua que vai, de certa forma, causar alguma coisa nela e trazer ela em direção à Terra. Mas o que a gente tem de concreto sobre isso, né? Sobre o movimento da Lua ou a interferência que ela exerce no planeta. Para além da gravidade, né? Ou seja, para a atração gravitacional que ela exerce sobre os corpos, não há nenhum indício de que ela faça alguma interferência além disso. Mas nós temos os ciclos, né, alguns ciclos biológicos e de biodiversidade aqui no nosso planeta que usa o ciclo lunar como regulador biológico, né? Você tem que a Lua interfere nas marés, né? Que o primeiro a propor isso foi Galileu, se eu não me engano, né? Então, as marés é regulada pela ação gravitacional da Lua. E como a maré é um ciclo aqui na Terra, então muitos seres vivos, né? Principalmente de vidas marinhas ou em regiões costeiras, acaba se utilizando desse ciclo também para regular a sua biologia. Então, ela depende disso. É muito dos calendários humanos também, né? De algumas culturas humanas se utilizava das fases da Lua para regular o seu próprio ciclo de vida, né? Para fazer a contagem de tempo, né? A gente pode usar como o juliano, se eu não me engano, né? Os judeus também usavam a Lua como um calendário, né? As fases da Lua tem aproximadamente 28 dias, né? Um ciclo completo. E o que temos de concreto hoje, né? Nós sabemos que a Lua provavelmente ela surgiu de uma colisão de um corpo mais ou menos do tamanho de Marte com a Terra, né? Que os detritos formou a nossa Lua, né? Nós sabemos disso que depois das missões Apollo, né, da ida ao homem à Lua, se verificou que a composição química pelo menos da crosta lunar, ela é muito semelhante com a composição química da crosta da Terra, né? E a gente sabe que é muito improvável que corpos formados independentemente tenham essa mesma composição, né? A não ser que o mais provável é que tenha sido feitos juntos e depois separados ou em uma colisão. A gente sabe que a Lua ela age como um pêndulo para o planeta Terra, né? Porque lembra lá das aulas de geografia, né, que a Terra ela é levemente inclinada no seu eixo em relação ao Sol, né? E é essa inclinação que a Terra faz ao longo do ano que determina as estações, né? Porque essa inclinação muda a intensidade luminosa com que chegam os raios do Sol aqui na Terra, né? E aí nós temos as estações. Se não fosse a Lua, né, que dá uma leve regulada nesse eixo da Terra, a Terra poderia oscilar desreguladamente, né? Fazendo com que as estações não fossem tão certas como a gente tem hoje. E, obviamente, né, como a vida no planeta ela depende desse ciclo perfeitinho, obviamente que ia mudar drasticamente a mecânica da biodiversidade, certamente espécies iriam entrar em extinção, obviamente que a nossa cultura de produção alimentícia iria ter que ser mudada drasticamente, porque você não iria saber mais de forma
correta quando é que ia ocorrer as grandes secas ou as enchentes, né? Isso poderia causar muitos problemas. E tá aí a grande notícia, né? Que esse mesmo equilíbrio fino que ocorre entre o eixo de rotação da Terra e a órbita da Lua, isso faz com que lentamente a Lua roube momento, né? Lá das aulas de física, primeiro, momento é quantidade de movimento, né? Então, roube momento da Terra, e aí a Lua ganha esse momento e consegue se afastar da Terra 3 centímetros a cada ano, né? Então é o contrário do filme, né? A Lua está se afastando. Então, a cada ano, a Lua se afasta 3 centímetros da Terra. Como é que a gente descobriu isso? Quando os astronautas da Apollo deixaram os espelhos, né, refletor lá na Lua, você pode pegar um laser, né, e medir onde é que está, né, tem as coordenadas de onde está esse refletor, pegar um laser com um detector, disparar esse laser lá, esse laser vai bater no refletor e voltar, e aí você consegue medir a distância da Lua com precisão de centímetros. Então, o pessoal fazendo isso desde essa época, descobriu que a cada ano a Lua está se afastando de 3 a 4 centímetros. Então, obviamente que em um longo período de tempo, né, daqui a milhares ou milhões de anos, a Lua vai estar tão distante que a Terra não vai ter mais força gravitacional para segurar o astro, e aí a Lua vai embora. Então, você vai ter uma finalização dos ciclos de maré, porque não vai ter mais a Lua, você não vai ter mais a regulação, né, do vacilo do bamboleio da Terra, né, que determina as estações do ano, né, e aí todo o ciclo de vida que depende dessas características vai ficar à mercê da sorte, né. Então, essas são as influências que a Lua exerce sobre o planeta e certamente sobre a vida dos seres vivos aqui na Terra. E, é claro, um dos seres vivos que, né, puxa, né, consome, extrai recursos da Terra, somos nós, seres humanos, né? E se os recursos que a gente extrai da Terra dependem desses fatores e eles são alterados, obviamente isso também vai influenciar, né, vai prejudicar também a vida humana na Terra. Mas isso é daqui a muito, muito tempo, então não precisa ficar preocupado. Tem um documentário, né, em relação sobre alguns efeitos ou algum tipo de influência sobre diretamente na humanidade, né, ou seja, no ser humano em si da Lua. Eu recomendo um episódio da série O Universo que fala sobre a Lua. Eu acho que tem no YouTube que fala sobre algumas questões, sobre algum certo tipo de influência, né? Que tem algumas coisas que, por exemplo, se eu não me engano, né, pessoas que têm algum certo tipo de problema ósseo, aí diz que quando a Lua está em certo estado de fase lunar, ela sente fortes dores, e aí o pessoal trata desses tipos de relações e tenta trazer um olhar científico sobre se é realmente alguma influência ou se tem algum fator psicológico que é o de falso relacionável, né? Mas, de mim, eu não tenho muita profundidade sobre esse conhecimento, mas vale a recomendação desse episódio acerca disso, sobre influência direcionadamente ao ser humano sobre a Lua. Para além disso, no mais, eu só conheço a atração gravitacional, que é pequenininha, né? Você tem uma certa influência sobre o nosso corpo, mas é pequena. A influência maior mesmo é sobre as marés e sobre a questão do vacilo do bamboleio da Terra, né, que a Lua ajuda a manter um certo equilíbrio, né, que aí nos dá as estações do ano. O Alexandre, também aquela influência sobre as marés também parte da Lua, né? É a influência da Lua sobre o planeta. A influência da Lua. E nessa questão, né, você tem também a influência do Sol. Também. O Sol também exerce atração gravitacional e tem um pouquinho de maré também causado pelo Sol. Então, as maiores marés que acontecem no nosso planeta são quando a Lua está no seu afélio, no seu ponto mais próximo da Terra, e na Lua nova, porque assim você tem a atração gravitacional da Lua e do Sol somadas. Né? Então aí você tem as maiores marés, quando esse alinhamento ocorre.
aí você tem as maiores marés, que você tem a soma das forças gravitacionais do Sol e da Lua somadas na mesma direção. E o interessante é que você tem uma maré no lado oposto também acontecendo. E aí isso é um efeito um efeito centrífugo da rotação do planeta, que joga o corpo de água para o outro lado também, né, que é tipo uma reação dessa ação. E aí é por isso que você tem duas marés no mesmo dia, né? Uma causada por ação da gravidade da Lua e outra pelas ações centrífugas opostas a esse movimento. Então, as marés ocorrem porque a massa de água tenta acompanhar a Lua por conta da atração dela. Alexandre, outro assunto que já foi abordado em muitos filmes de Hollywood é o chamado lado oculto da Lua. O que é esse exatamente? É só uma mera ficção, uma criação de Hollywood, ou existe, na verdade, esse lado oculto da Lua e do que se trata? O lado oculto da Lua é o seguinte: vocês podem ver que toda lua cheia, a Lua sempre tem a mesma cara, né? Os mesmos desenhos voltados para nós. A gente nunca vê uma mudança no aspecto da Lua. Isso acontece porque a gente diz que a Lua, a órbita dela é uma órbita travada. O que é uma órbita travada? É que a Terra exerce força gravitacional suficiente para não deixar a Lua girar em torno de si livremente, né? Veja que a Terra ela tem uma rotação em torno de si de 24 horas, né? Ou seja, a cada hora a Terra mostra uma fatia da sua face diferente ao Sol. Já na Lua isso não acontece. A Terra travou a rotação da Lua, de modo que a rotação dela em torno de si é o mesmo tempo da translação. Então ela sempre está com a mesma cara voltada para o planeta. Isso faz com que a gente nunca veja o lado oposto da Lua. O lado oposto nunca vai estar voltado para a Terra. E aí a gente chama isso de face oculta, né, da Lua. Não que ela esteja na escuridão sempre, né, porque a Lua orbita a Terra, mas também ela mostra lados diferentes em relação ao Sol. Então, por exemplo, quando está na Lua nova, a parte que está voltada para nós está no escuro, né, ou seja, o lado noite. Mas a parte oculta para a gente está voltada para o Sol. Então, ou seja, lá está recebendo luz. Então, esse nome de parte oculta da Lua é só porque ela sempre está voltada para o lado oposto à Terra. Ou seja, a gente nunca vai ver essa face daqui do planeta, a não ser que a gente viaje até a Lua e dê uma volta por ela, né? Que é as missões tripuladas planejadas por Elon Musk. Um outro caso que ocorre desse jeito é o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio ele quase tem uma órbita travada com o Sol. Então, ou seja, mais um pouquinho mais de força, né? Se ele fosse um pouquinho mais próximo do Sol, a órbita dele seria mais travada. Então, ele teria sempre um lado voltado para o Sol e o outro sempre voltado para o lado oposto. Então, seria um lado dia pela eternidade e o outro lado seria noite pela eternidade. Mas Mercúrio ele ainda consegue dar um leve giro e aí ele não é tão travado assim como a Lua. Existem outros exemplos de planetas também que são assim, que orbitam outras estrelas. Então, se houvesse vida nesses lugares, você teria um lugar onde seria um lado do planeta seria dia por toda a eternidade, enquanto o planeta existisse, e o outro lado seria noite para sempre, né? Enquanto o planeta ou a estrela que ele orbita existisse. Felizmente para nós, o nosso planeta, né, tem uma rotação, né, bem legalzinha de 24 horas, e aí a cada hora você tem uma fatia diferente do planeta sendo voltada para o Sol. E aí não é o que ocorre com a Lua, né? A gente vê sempre a mesma cara voltada para a gente. Muito bem. Alexandre, você sempre fala assim, é extraordinário a forma como você explica aí sobre astrofísica, mas você acabou me dando uma deixa aí, que é mais um desafio que eu vou jogar para você para a próxima sexta-feira, né? Sobre a possibilidade de colonizarmos outros planetas, já pegando um gancho aí nos projetos do Elon Musk, né? Que, inclusive de Marte, né? Tem essa questão de construir uma base. A gente pode entrar na próxima sexta-feira sobre isso, as possibilidades hoje de habitarmos, da raça humana habitar outros planetas e como seriam essas condições?
Sim, é um assunto em alta, é um assunto bem discutido e bem estudado atualmente, porque parece que a humanidade realmente vai seguir nesse rumo, né? Depender do investimento que nós temos aí, o negócio está fervendo, né? E não só mais são estatais, né? Ou seja, empresas públicas, né? Agências públicas, né? Governamentais, mas também privadas estão entrando nessa empreitada, né? O maior exemplo é o Elon Musk, né? Então a gente pode dar uma conferida nesse tema atual, né? Que está assim bem alto, está fervendo e tem muita gente injetando dinheiro nisso. Muito bom. Até a próxima sexta. Bom final de semana. Bom final de semana a todos e até mais. Até mais. Tá aí, batemos um papo com o Alexandre Cândido, astrofísico pela UFCG, falando sobre astrofísica. Hoje foi sobre o papel e a função da Lua aqui no planeta Terra. Na próxima sexta-feira vamos falar sobre colonização do espaço, já pegando um gancho aí nesse assunto que está fervendo, como bem falou o Alexandre, e também o projeto do Elon Musk, né, que está querendo criar uma colônia em Marte. Olha que interessante. Próxima sexta-feira a gente vai entrar nesse assunto. Daqui a pouco vamos bater um papo com um monge zen budismo. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar sobre o budismo e há muitas controvérsias, porque não é um assunto muito comum aqui da nossa região. A nossa região é basicamente dominada pelo cristianismo e pelos segmentos evangélicos, seguidos dos movimentos espíritas e também africanos. É o que mais tem aqui na nossa região. Mas o budismo ainda é um assunto que apesar do budismo ter mais de 2.500 anos, ser mais antigo que o cristianismo, mas nessa região nossa pouco se fala sobre o budismo e talvez por essa falta de falar disso, as pessoas muitas vezes têm uma interpretação errada, equivocada e não compreendam bem o budismo. Existem várias escolas do budismo, na verdade. Existe o budismo que talvez seja o mais visto por nós, que é o budismo tibetano, né? O Dalai Lama, por exemplo, do Tibete, com aquelas vestes sacerdotais, manto vermelho, amarelo, mas também tem outra escola budista que é o Zen budismo. E a gente vai conversar hoje com o monge Gensho do Zen budismo, de uma das escolas do Zen budismo aqui no Brasil. Ele vai dizer o que é o Zen budismo, se é uma religião de fato, se tem dogmas, se acredita em Deus, se o Buda, o Siddhartha Gautama, que é o fundador do budismo, é o Deus para eles. Enfim, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do Zen budismo aqui no nosso programa Diário News, pensando fora da caixa. Mas aqui eu vou voltar a falar sobre a cura reconectiva, Reconnect Healing. Inclusive, eu aconselho que você assista o programa da sexta-feira passada, que eu já abordava esse assunto. Eu estou dividindo por programas para que fique melhor da compreensão de vocês. Na semana passada, na última sexta, nós falávamos sobre frequências, o campo eletromagnético. E aqui eu não vou voltar a falar muito de forma detalhada, senão a gente não vai conseguir dar adiantamento ao nosso programa. Mas enfim, até que eu chegue de fato na Reconnect Healing, cura reconectiva, que foi umas frequências energéticas que foram descobertas pelo médico Eric Pearl nos Estados Unidos há cerca de 30 anos. Essas frequências, elas agem no campo eletromagnético. Tudo tem um campo eletromagnético. Esse celular, esse laptop, esse microfone, essa mesa, esse prédio, essa TV, tudo tem um campo eletromagnético. Tudo é um campo eletromagnético invisível. Obviamente a gente não tem sentidos ou uma percepção para perceber essas frequências. Nós estamos dentro de um campo eletromagnético de frequências. Nós estamos mergulhados num oceano de frequências que estão ao nosso redor. Ah, mas eu não estou vendo, isso não existe, isso é fantasia. Não, você não vê porque você não tem. Nós não temos ainda um campo de percepção. A ciência consegue, através dos objetos, captar isso. É aquele exemplo que eu falei. Eu estou com um celular aqui, mando uma mensagem para você. Não tem nenhum fio conectando o meu celular ao seu celular. Como é que você acha que está chegando? As imagens, o áudio, os vídeos, as fotos, como é que você acha que está chegando?
É porque essas informações que eu envio do meu celular para o seu, elas viajam num campo eletromagnético que está ao nosso redor. Aqui ao nosso redor está cheio de energia, frequências e informação. Nesse exato momento, as câmeras estão ligadas, as TVs, os monitores, os laptops e celulares estão aqui a todo instante emitindo informação. Essa informação que não é letrinhas, não é que ficam letrinhas voando por aqui, as imagens são códigos. Quem trabalha, por exemplo, com computação gráfica, com programador de computação, pessoal que mexe com internet, computadores, tem aquela criptografia, né? Aquela linguagem criptográfica, que são símbolos, números, é mais ou menos aquilo, só que num campo invisível que a gente não consegue perceber. Consegue entender? Isso é a mesma coisa como você que está agora nos assistindo. A antena na sua casa, na sua TV, tem um aparelho que capta essas informações e decodificam e jogam na tela da sua TV as imagens, os sons e as cores e tudo mais. Existem equipamentos da ciência que captam essas frequências e transformam em informação. Está tudo isso ao nosso redor. Mas isso não é apenas uma questão de dados, de eletrônicos, não. É uma questão também de energia. Da mesma forma como existe isso a nível tecnológico, também existe isso a nível quântico, de energias. Tem frequências que nós não conseguimos ainda captar, mas o Dr. Eric Pearl, nos Estados Unidos, conseguiu fazer isso. Que são frequências eletromagnéticas, oriundas da fonte de tudo que é, numa linguagem religiosa de Deus, que estão ao nosso redor e nós não conseguimos perceber nem trabalhar com elas. Quando nós nos sintonizamos com essas frequências que levam o nome de Reconnect Healing, ou frequência de cura reconectiva, nós captamos, nós puxamos, nós moldamos essa frequência em nós, e essa frequência ela vai agir no nosso corpo físico, no nosso corpo de emoções, no nosso corpo mental, no nosso campo eletromagnético e até mesmo no campo chamado campo morfogenético, que é um campo de energia invisível que permeia o nosso DNA. Todo mundo já viu o DNA lá, né? O DNAzinho, tal, aquela cordinha com os filamentos. Só que ao redor do DNA existe um campo de informação que é chamado de campo morfogenético, né? Que é um campo eletromagnético, que ao redor de nós também tem um campo invisível morfogenético. O que é que esse campo tem? Informação. Que informação? Informação daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, daquilo que eu estou sentindo. O que é que você está sentindo agora? Você está com medo? Você está com raiva? Está com ódio? Está se sentindo alegre, cheio de vida, cheio de esperança? Tudo isso que você está sentindo, emanando de você, de dentro de você, ele vai se alojando nesse campo invisível ao nosso redor, que varia muito de pessoa para pessoa, e esse campo fica cheio dessas informações. Pessoas muito pessimistas, muito negativas, que pensa demais negativamente, que reclama, que se questiona. A gente diz isso no cotidiano, fulano de tal é uma pessoa negativa, só fala coisa... Eu chego perto de fulano ou fulana de tal, eu sinto energia esquisita, não me sinto bem. Como é que você sabe isso? Porque ao redor daquela... Você não está nem sabendo exatamente o que a pessoa está dizendo ou pensando. Mas essa sensação de que, vixe Maria, eu me arrepiei todinho quando eu cheguei perto de fulano e tal. Nossa, que energia esquisita, energia me deixou para baixo, energia densa, negativa. É porque esse campo eletromagnético está ao redor da pessoa cheio dessas informações do que ela está sentindo e pensando, só que invisivelmente. E às vezes a gente capta isso, porque nós somos captadores de energia. Nós somos como antenas que captam essas energias, nós percebemos isso. Uns vão chamar de intuição, sexto sentido, premonição. Existe uma porrada de nomes para isso. Mas para a gente entender é que nós somos como se fossem antenas, captadores de energia e de informação também.
Então, essas informações ficam ao nosso redor. Vocês estão vendo aí na tela uma imagem muito clara, que é chamada, há uns que chamam de toros, né? Que é um campo de energia, que você vai ver que ele está... Volta aquela outra imagem maior, que está no campo de energia, por favor, Lucas. Antes dessa daí, que você tinha colocado anteriormente. Então, quando o nosso campo eletromagnético, quando ele está alinhado, exatamente, pronto, tá aí. Você vê que tem como se fosse um campo de energia, né, que sobe, desce e vai abrindo em vários arcos, né? Então, quando nós estamos alinhados energeticamente, quando a nossa energia elétrica e magnética, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles produzem energia elétrica. O nosso coração cria energia magnética. Então, o campo eletromagnético que está ao nosso redor, ele é feito daquilo que eu penso e daquilo que eu estou sentindo. Quando nós estamos com os nossos pensamentos e sentimentos alinhados, do tipo, você é uma pessoa proativa, positiva, otimista, alegre, feliz, contente, uma pessoa positiva. O seu campo, ele fica assim como essa imagem, bonitinho. Ele vai crescendo, ele vai se expandindo cada vez mais. É tanto que as pessoas que são muito alegres e divertidas, elas contagiam a gente, não é verdade? Você pode estar super para baixo, mas se você está perto de uma pessoa que está ali contando uma piada, alegre, se divertindo, você muda instantaneamente. Mas é porque esse campo eletromagnético, ele é grande, ele se expande e vai envolvendo tudo ao seu ambiente. E aí você vê que está alinhado, bonitinho. Agora, quando a pessoa é pessimista, negativa, ranzinza, reclama, só vê o lado negativo das coisas, é uma pessoa briguenta, uma pessoa violenta, é uma pessoa temperamental, coloca outra imagem, Lucas. Aí o seu campo não fica bonitinho assim não. Ele vai ficar com o campo como essa imagem escura aí. Aí tá para vocês compararem. Do lado direito, do outro lado lá, tá com os traçozinhos meio vermelho e rosa, é quando tá alinhado. Esse aqui do canto, que parece tudo alinhado, né? Um emaranhado de fios, é quando a pessoa é negativa. Então, o teu campo eletromagnético, ele fica desalinhado, desequilibrado, igual essa imagem aí. E aí as pessoas vão ter depressão, raiva, aquela pessoa negativa. Aquela pessoa que você chega perto e diz, vixe Maria, que pessoa negativa. É porque o campo dela está como essa imagem, todo bagunçado. E esse campo, ele é feito de quê? Da força dos seus pensamentos e da força dos seus sentimentos. Isso é muito claro. O campo, a outra imagem que está bonitinho, né? O campo eletromagnético, né? Com esses arcos subindo e descendo, como esse daí que está a imagem, ele depende muito. Quanto mais alegre, quanto mais otimista, mais esse campo ele vai crescendo, ele vai se expandindo. Os estudiosos, o Antigo Egito, né? Os grandes sacerdotes do Egito trabalhavam muito e entendiam sobre isso. Isso há 3, 4, 5 mil anos atrás. Olha que interessante. Os sentimentos de medo, raiva, esses sentimentos negativos, esse campo que você está vendo aí bem grandinho, ele vai se retraindo, ele vai diminuindo. É por isso que as pessoas negativas, elas têm aquele semblante de energia chupada, para baixo. Você sabe, né? O aspecto físico fica pesado. Por quê? Porque esse campo eletromagnético ele não está expandido, ele está retraído. E quando ele se retrai, ele se desmorona e se desconstrói e fica como essa imagem, todo bagunçado. E a partir disso, o que é que vai acontecer? Você vai sentir isso no seu corpo físico. E o que é esse sentir? São doenças. Doenças, desequilíbrios, câncer, doenças físicas, doenças neurológicas, perturbações, depressão, sentimento de suicídio. Tudo isso é quando o teu campo eletromagnético está desequilibrado. Aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com a cura reconectiva? Tudo, porque as frequências da cura reconectiva, que é um trabalho energético que eu faço, ele pega o teu campo que está todo bagunçado e leva a ficar com o campo todo equilibrado, como na outra imagem, todo bonitinho, em equilíbrio. Se as frequências da cura reconectiva ajudam o teu campo eletromagnético ficar como essa imagem aí, bonitinho e expandido, isso quer dizer que qualquer coisa que esteja em desequilíbrio em você,
fisicamente, mentalmente e psicologicamente tendem a desaparecer. Na próxima sexta-feira, aí eu vou entrar exatamente como é feito esse trabalho energético da cura reconectiva. Tá bom? Na próxima sexta-feira. Para vocês entenderem isso que eu estou falando hoje, assistam também o programa da última sexta-feira. Mas vamos agora mudar de assunto. Vamos falar sobre Zen Budismo. Vamos falar ele é muito conhecido nas redes sociais, já participou de vários programas de rádio e TV no Sul e Sudeste, que é o monge Gensho. Ele é da escola do Zen Budismo. Bom dia, monge Gensho. Prazer em tê-lo conosco aqui no Diário News. Prazer é todo meu. Um grande prazer falar para os meus conterrâneos, porque eu nasci também na Paraíba, apesar de estar há muitos anos radicado no Sul. Olha, que legal, o monge Gensho é da Paraíba. De qual cidade da Paraíba o senhor é, o monge? Sapé. Perto de João Pessoa. E os seus pais são aqui do Nordeste, são da Paraíba? Eu nasci numa viagem, mas meu pai era pernambucano, minha mãe é alagoana, e ele era funcionário público federal e foi morar no Rio Grande do Sul. Tem toda a minha infância já no Rio Grande do Sul. Ah, interessante. O senhor sempre vem aqui na Paraíba, monge? Sim, porque tenho muitos parentes em João Pessoa, né? Meus primos estão lá. Ah, legal. Monge, deu apenas uma pequena travada, nós estamos virtualmente, né, à distância, então a nossa internet é aquela internet, né? Monge, nós quando falamos em budismo, nós lembramos logo do Buda e lembramos logo daqueles monges tibetanos, que são aqueles que vestem as mantas sacerdotais vermelhas, amarelas, como o Dalai Lama, que é muito conhecido. Qual a diferença do Zen budismo, que é a sua escola, para o budismo tibetano? É uma diferença que está localizada em 1.400 anos de desenvolvimento separado, distante, sem comunicações. O budismo tibetano tem um grande sincretismo com uma religião xamânica local, a igreja Bon. Então ele é muito colorido, ele tem muitas deidades. É como se o budismo tivesse chegado no Brasil para o Salvador e tivesse se sincretizado com o candomblé e aceitado as tradições sem lutar com as tradições locais, que é uma característica do budismo. O Zen, que nós conhecemos aqui, é uma escola japonesa que veio da China aí pelo século XIII e tem, então, características muito diferentes, principalmente do ponto de vista estético. Mas os fundamentos doutrinários são os mesmos. Monge Gensho, daqui para terminar o programa eu vou pronunciar direito. Quais as principais práticas que caracterizam o Zen? O Zen é focado na prática da meditação. E a meditação, ela proporciona muitas vantagens fisiológicas e mentais para as pessoas e, por isso, torna-se bastante palatável no mundo ocidental. Nós temos que lembrar que o budismo em si é uma religião que não se foca em um Deus, em especial em um Deus criador. E, por isso, o budismo, principalmente neste caso o Zen, parece muito mais próximo do pensamento científico que nós conhecemos no Ocidente. Por isso, essa aceitação tão ampla do pensamento do Zen na literatura, no teatro, em todas as formas de arte, na filosofia, na psicologia. Então, nós podemos, monge, considerar o Zen como uma religião?
Essa é uma palavra ocidental, né? No Oriente se diz o ensinamento de Buda. Não existe o conceito uma religião, né? Quando nós dizemos que o budismo é uma religião, mas sem Deus, as pessoas dizem que não é uma não religião, então, porque estamos acostumados apenas em um conceito de um caminho espiritual ligado a uma divindade do bem, ou mesmo divindades do mal, como no caso de Satanás, ou também em seres sobrenaturais, anjos ou espíritos que se comunicam com os homens na Terra. Todas essas crenças são descartadas no budismo Zen. Então, nós somos ocidentais, nós somos muito acostumados com os ritos cristãos e escolas oriundas e segmentos místicos oriundos do cristianismo, por exemplo, e aonde existe mundos, universos paralelos com a existência de espíritos, de divindades, de anjos. O Zen acredita nessas forças sobrenaturais, nessas divindades sobrenaturais? Para o Zen budismo não há nada que nós possamos falar que não seja, de certa forma, uma criação da mente humana. Então, nós estamos sempre focados em fantasias que sejam consoladoras. Por isso, gostamos tanto do conceito de uma alma eterna, por exemplo, que propicia uma vida contínua. Você vai sobreviver à sua morte porque tem uma alma eterna. Esse é um conceito que é descartado no budismo. Então, nem almas eternas, nem deuses, nem espíritos, e o sobrenatural não interessa. Interessa o sofrimento aqui e agora e a mente humana aqui e agora. Esse é o caminho do Zen budismo. Monge Gensho, ouvindo o senhor falando, e pelo pouco que eu li também sobre o Zen, há uma semelhança entre o pensamento Zen budista com a psicologia e psicanálise. Tem realmente essa semelhança, essa aproximação, monge? Muita proximidade em certos aspectos. Isso já foi objeto de livros como Zen Budismo e Psicanálise, por exemplo, de Eric Fromm e Daisetsu Suzuki. Então, o interesse nesse assunto é bastante amplo. Psicólogos como Jacques Lacan, na França, por exemplo, cita o Zen, e é frequente que hajam psiquiatras e psicólogos entre os meus alunos. Mas as técnicas da psicologia são focadas em estruturar o eu, normalmente em equilibrar o homem neste mundo em que ele está aqui agora. É possível você imaginar um psicólogo trabalhando numa base militar, ensinando soldados e ajudando-os a enfrentar os embates de um trabalho que implica em matar pessoas. No caso do budismo, a abordagem é completamente diversa, porque o eu em si é considerado como mais uma das fantasias e ilusões humanas. Quando se fala em budismo, monge, nós lembramos logo do Buda, né? O Buda, o fundador da religião, o príncipe indiano Siddhartha Gautama, que virou monge depois. O Siddhartha Gautama, o Buda histórico, ele seria o Deus do budismo? Vocês acreditam em Deus? Buda quer dizer aquele que acordou, não é? Acordou do sonho das ilusões. Os deuses fazem parte dos sonhos das ilusões humanas. Os homens costumam inventar deuses em todas as civilizações para ajudá-los. Se forem vikings, os seus deuses são guerreiros. Se forem de um povo que vive em guerra, como acontecia entre os judeus antigamente e até hoje, não é? Mas é o que nós vemos no Velho Testamento, Deus é Deus dos exércitos. Então,
esses deuses criados pelas necessidades humanas são exatamente vistos assim no budismo, como se fossem invenções consoladoras ou apoiadoras para as necessidades humanas. No caso do Zen, no caso do budismo em geral, o que se pretende é libertar os homens de suas ilusões e, portanto, também de suas crenças. E isto, então, pode ser bastante chocante na nossa civilização, em que estamos tão acostumados a entregar os nossos destinos a um Deus que seja interferente, que venha de fora, que nos ajude. Mas, do ponto de vista do budismo, é você que tem que trabalhar, é você que tem que mudar sua mente, é você que tem condições para alterar os seus próprios destinos e o seu próprio futuro. Você pavimenta o seu futuro com as suas ações. Então, o budismo coloca a responsabilidade no homem, não em algo fora dele. Interessante. Monge, então o Buda, o Siddhartha Gautama, não é um deus para vocês? E eu acho que eu não respondi na pergunta anterior. Siddhartha era um homem como nós. A história de sua morte é de que Siddhartha morre com distúrbio gastrointestinal, portanto com uma diarreia, e fica desidratado e morre com 84 anos de idade. Imagine que se ele fosse uma divindade para os budistas, a história da sua morte não seria tão prosaica, seria mais heróica. Mas o fato de nós contarmos a morte de Buda desta forma quer dizer, você é como Buda, um ser que também pode acordar dos sonhos, das ilusões e ser um indivíduo desperto e não mergulhado em sonhos ou mesmo pesadelos. Recentemente, monge Gensho, saiu Matrix 4, né, que, por sinal, muito ruim o filme ficou. Mas já vem de uma trilogia de Matrix, né, que fala sobre vivermos num universo holográfico, sobre questão da mente. O filme Matrix, ele bebeu muito dos ensinamentos do Zen budismo? E os roteiristas se inspiraram em vários conceitos budistas para escrever essas teses. Em alguns momentos, os diálogos são assim, em outros são completamente diferentes, fantasiosos, porque caem nas necessidades cinematográficas de ação. Mas realmente existe um grande paralelo na ideia de que este mundo está ocorrendo apenas dentro da sua mente. Não é uma realidade em si, mas sim uma criação através da apreciação que você faz. Ou seja, o universo é um, mas nós, ao olharmos o universo, o vemos com nossos olhos e o modificamos com nossos conceitos, nós o pensamos. Se nós tivéssemos os olhos de um cão, veríamos com os olhos de cão e seria um universo canino, não é? Então, o universo é o mesmo, mas o nosso olhar faz com que as coisas sejam distorcidas. Se por acaso eu olhar o mundo com ansiedade, com expectativa, eu vejo um mundo ansioso. Então, o mundo é o mesmo, mas o meu olhar o altera, a minha perspectiva o altera. Então, o acordar do sonho tem que ser feito dentro da mente do homem e não mudando o mundo em volta. Monge, a gente fala muito em destino. Isso é o destino. Existe mesmo esse tal destino? Absoluto, não existe destino. Quando alguém diz assim, por exemplo, fulano morreu, chegou a hora dele, ele está dizendo uma bobagem. Se fosse verdade que todos nós tivéssemos uma hora determinada, você não precisaria olhar para os lados quando atravessava a rua. Quando atravessasse a rua, porque se não é a sua hora, você não vai ser atropelado. Na verdade, as coisas são completamente diferentes.
você deve olhar para os lados antes de atravessar a rua. Isso significa, não há destino, é você que é dono das coisas que acontecem e você as determina com suas ações. Monge, o que existe então depois da morte? Existe algo depois da morte? Eu não sei. Eu sou um monge zen vivo, não sou um monge zen morto. Muito bem. E o Buda? Depois que ele morreu, desencarnou, foi para onde o Buda? O que aconteceu com o Buda, o fundador do budismo? Para os budistas, Buda extinguiu o seu karma, ele se aperfeiçoou tanto que não tinha mais impulsos para retornar, para se manifestar num mundo como o nosso. E, portanto, ele se extinguiu. E isto é a grande vitória, extinguir o seu próprio eu. E assim deixar de ter a obrigação de ficar se manifestando sem parar, vivendo vidas e repetindo sempre os mesmos erros. Monge Gensho, se fala muito em karma, e há quem diga que karma é um tipo de castigo. Karma é isso mesmo, um castigo? Significa ação. Literalmente significa ação. Ação, as ações, elas são causas. Não há efeito sem causa. Até se tem uma causa pregressa. Nós estamos fazendo uma entrevista porque você quis e entramos em contato. Por isso a entrevista existe. Este aqui é um fruto do karma. Qual karma? A sua ação de entrar em contato e pedir uma entrevista. Karma é só isto. Sequências. Boas ou ruins. Depende da qualidade da sua ação. Monge, para participar do budismo, tem uma iniciação para ser aceito e ser um praticante do budismo? De modo algum. A fórmula para tornar-se budista é dizer: eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio na sabedoria e eu tomo refúgio na comunidade. É isto. Eu me socorro dessas coisas para diminuir meus sofrimentos mentais. Eu procuro a minha libertação. Quando você diz isso, você está se transformando em um budista. Qual a função da meditação, monge? A função da meditação, o termo para meditação em sânscrito era bhavana, que quer dizer treinamento, cultivo. A meditação é um treinamento da mente para que você coloque rédeas nela, para que ela não ande mais por aí como um cavalo desembestado, mas que você torne-se senhor de sua mente, em vez de ser arrastado pelos seus desejos e paixões. Monge, eu tenho a impressão de que o mundo, a humanidade, ela está ficando pior a cada dia. Qual a visão do Zen Budismo sobre a atual humanidade? Observar que o mundo sempre foi assim. Se você lê os textos dos mestres, mesmo os textos dos discursos de Buda 2.500 anos atrás, era guerra, instabilidade, sofrimento, mortes. Na verdade, os tempos atuais são os melhores tempos da história da humanidade. Nunca tivemos tantas pessoas alimentadas, nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tantas oportunidades de conhecimento. Nunca foi tão bom. Há 70 anos não temos uma guerra mundial. 75, na verdade. Mas os homens continuam os mesmos, eles não mudaram nesses milênios. Eles continuam ambiciosos, continuam guerreiros, continuam querendo obter para si o máximo. As suas ambições são tão grandes que toda a riqueza do mundo é insuficiente para um só político, não é? Então, esse comportamento humano, ele se repete sempre. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a paz só pode ser obtida dentro do homem.
nós temos que mudar as pessoas e o que elas acreditam. Se elas tiverem uma crença solidificada a respeito de como deve ser seu comportamento, a sociedade inteira muda em volta. Um exemplo típico é, eu estive no Japão, e quando você chega no Japão e fica muito surpreso de ver as ruas sempre completamente limpas e ninguém joga lixo em lugar nenhum e não tem cesta de lixo para botar o lixo. Porque as pessoas têm que levar um saquinho e colocar o seu lixo no saquinho e levar para casa, porque lixo é responsabilidade de cada um. Porque as pessoas introjetaram esse conceito e aí a sociedade mudou, o comportamento mudou. Você sabe que pode tirar seus sapatos, seus tênis, deixar na porta de um templo e entrar. E quando voltar, lá estão os seus sapatos, porque ninguém vai roubar um sapato. Porque isso está introjetado na sociedade. Agora, isso foi introjetado através de séculos de educação budista, porque antes de 1600, o Japão não era assim. Você lê a história, era um país terrível, de guerras civis, de assassinatos, etc., como vemos constantemente nos filmes. É verdade. No entanto, hoje não é assim. A sociedade mudou, então uma sociedade diferente é possível, desde que nós eduquemos e insistamos com as pessoas sobre esses pontos. Se as crianças, desde da mais tenra idade, quando estão no jardim de infância, aprendem a fazer faxina e limpar tudo, limpar os banheiros e tudo mais das escolas, então os japoneses aprendem a tomar cuidado e ser cuidadosos com os bens públicos. Pensar aqui no Brasil, se você pedir para as crianças limparem, os pais vão ficar furiosos e vão reclamar, porque meu filho foi colocado para limpar banheiro na escola, não foi para isso que eu coloquei na escola. Aí você vai no Japão e vê um mundo completamente diverso. Quando eu estive em monastério no Japão, de 4 em 4 dias, minha tarefa era limpar banheiros. E aí você aprende como as coisas são. Então, quando eu voltei, cada vez que entrava num shopping, quando eu entro num lugar público e tem alguém limpando um banheiro, eu agradeço. E uma vez, eu agradeci a um homem num shopping, muito obrigado pelo seu trabalho. Ele olhou para mim e disse assim, eu estou há 9 anos trabalhando aqui, nunca ninguém me agradeceu. E aí nós vemos a diferença entre uma civilização e outra. Mas isso simplesmente é possível. Nós podemos mudar o mundo se mudarmos as mentes das pessoas. Obrigado, monge. Um abraço. Quem quiser saber mais informações sobre o Zen Budismo e o monge, quais são as redes sociais do monge Gensho? Digitar no seu computador o meu nome, monge Gensho, ou daisen.org.br, que vai abrir um site na internet a esse respeito. E quem desejar também pode baixar gratuitamente um app de meditação em seu celular com o nome de Zen Daisen. Daisen com 2 S. Está disponível em Android, em iOS, e você pode baixar e ter acesso a todas essas coisas que estamos falando.